Hello, desde a Inglaterra. Se você é meu aluno, essa é uma lição para você com tarefas na plataforma. Se você ainda não é meu aluno e quer as lições, as tarefas, deixa aí um comentário que eu mando para você, tá bom? Question words. O que são question words? São aquelas perguntinhas: quem, como, quando, por quê, onde, tudo perguntinha de curioso, tá bom? Como que a gente faz essas perguntas em inglês? Elas estão aí em vermelhinho para você, algumas delas, não todas. Who? Who is King Charles? Who is King Charles? Quem é o rei Charles? Who? Quem? What? What is your email? What is your email? Qual é o seu e-mail? A gente normalmente aqui pergunta, what is your email address? Email address. Correio eletrônico. Desculpa, gente. Where? Where are you from? Where? Onde? Vou ter que parar para beber água. When? When is the concert? When is the concert? When is the concert? Quando é o show? Quando é o show? Olha só, gente. Show de música, tá? Quando é o show? When is the concert? When? Quando? How are they? How are they? Como eles estão? How old? Você viu que o old também está vermelhinho? Você lembra do vocabulário? Old é velho. How old é como velho? Quantos anos? Tá? How old em português é quantos anos? How old is your sister? Quantos anos tem a sua irmã? Então, é uma pergunta meio diferentinha. Mas eu coloquei aí para você reparar que, às vezes, o how, como, ele vai vir grudadinho com outras palavras, com outras partículas, e as duas juntas vão formar uma question word. Então, elas juntas vão fazer uma palavrinha de pergunta, tá bom? Então, duas coisas a gente tem que prestar atenção nessas perguntas. Primeiro, o significado, tá? Who, quem, what, o que, às vezes a gente traduz qual, where, onde, when, quando, how, como, how old, quantos anos. Segunda coisa que a gente tem que prestar atenção é que quando a gente faz uma pergunta, sempre que for pergunta, o verbo vai pular para frente da pessoa ou da coisa da qual nós estamos perguntando. Então, who, a question word, is o verbo que saltou lá para frente, King Charles, o rei Charles, a pessoa, tá? Você pode reparar aqui que em todas as frases o verbo pulou para frente. Aqui a gente não está falando de pessoas, estamos falando de uma coisa, o e-mail, o teu e-mail. What is your email? Então, o is, que é o verbo, pulou para frente, veio antes do teu e-mail, que é o que a gente está perguntando. Where are you from? De onde é você? De onde é você? A gente põe o verbo primeiro. When is the concert? Quando é o concerto? How are they? Como eles estão, mas aqui a gente pergunta como estão eles. O verbo sempre primeiro, se é uma pergunta, sempre, sempre na pergunta, o verbo vai pular para frente. Tem alguns verbos, a grande maioria deles, não sabem pular para frente. É nesse caso que você vai ter que chamar o do ou o does para pular para frente e ajudar esses verbos a fazerem a pergunta. Se você não assistiu ainda, duas semanas atrás, a gente teve a aula do do e do does. Dá uma olhadinha aí pelo YouTube que você acha, tá bom? How old? Quantos anos? Is
your sister? Tem a sua irmã. Se você sabe um pouquinho de inglês, você sabe que is é ou está, não é tem. Mas é que aqui, na Inglaterra, em qualquer país de fala inglesa, o jeito de entender, de pensar na idade é diferente. Então, a gente pensa que a gente é o que a gente está todos esses anos, tá? A idade faz parte da identidade. Então, a gente I am 55 years old. Eu sou os 55 anos. Eu não tenho esses 55 anos. Faz parte da minha identidade. É outro jeito de pensar. Por isso que a gente pergunta como velho é você ou como velha é a sua irmã. Porque a gente é a idade que a gente tem, querendo ou não. Essa é a forma de pensar. Tudo bem? Vamos repassar. Who, what, where, when, how old. Question, words, palavrinhas de pergunta. Verbo, sempre vai pular na frente da pessoa ou do seja o que for que a gente está falando, como esse caso o e-mail. Nas perguntas, o verbo sempre vai pular. Não todos os verbos sabem pular para frente, aí a gente precisa da aula de 2 semanas atrás, do e does, que pula para frente. E how old, que nós vamos ver na próxima aula, esse how, ele pode ter muitas perguntinhas escondidas nele. Um exemplo é o how old. A semana que vem a gente vai ver várias outras coisas que aparecem nesse how, para a gente perguntar, tá bom? Você é meu aluno, vai lá na plataforma e faz as atividades. Eu deixei os links lá. Se você não é meu aluno, está esperando o quê? Vem para cá já.